Olá, sejam bem-vindos. Fico muito feliz de receber vocês aqui, produtores e amigos, para um tema bem amplo, mas assim de extrema importância. Hoje o nosso tema é pragas e doenças, o que elas indicam. Quem precisar, gostar da palestra, quiser aprofundar um pouco mais no tema, quiser visita, né, for nosso cooperado aqui, ou quiser se cooperar também na Copercíprios, tá o meu telefone, aí no link não, no final, no rodapé do slide, e tem um e-mail também, pode entrar em contato e pode ligar. Hoje no nosso tema, a gente vai falar de pragas e doenças, né, e o que elas indicam. Eu pus uma frase: combater pragas e doenças elimina os sintomas, mas não controla suas causas. Então, se a gente pensar assim, estou com uma lavoura de batata, apareceu vaquinha, apareceu requeima, tem canela. Para quem é bataticultor, falou assim, não, eu já perdi a lavoura, mas acaba acontecendo. E a gente vai lá, nossa, preciso programar uma aplicação de defensivo. A gente vai lá, faz a defensiva, tem que fazer uma outra aplicação e em sequência vamos fazendo várias aplicações até esses patógenos, né, parasitas sumirem para conseguir conduzir a lavoura com mais tranquilidade. Só que a gente para e pensa assim, se eu usar o defensivo, seja calda orgânica, seja defensivo químico, ou seja um inimigo natural para fazer o controle, eu estou controlando o sintoma. É igual o exemplo da dor de cabeça. Estou com dor de cabeça, vou lá e tomo um remédio. Quer dizer que o meu remédio está cuidando do sintoma, mas não está cuidando da causa. Mas por que eu tive a dor de cabeça? O que aconteceu? Será que eu estou com algum problema? Preciso fazer uns exames? A mesma coisa na lavoura. Usei o defensivo, usei a calda orgânica, usei o inimigo natural, seja qualquer forma de combate que eu tenha escolhido, eu estou combatendo sintomas, mas não estou descobrindo, mas por que aconteceu isso? Eu pus a minha lavoura, estava tudo ok, quando até agora tem um ataque enorme. Tem uma filosofia aqui nesse próximo slide que é bem interessante. É de uma sabedoria da filosofia védica, ela é de 1600 a.C., que diz assim: quando pragas atacam seus campos, elas vêm como mensageiras do céu para avisá-lo que seu solo está doente. Então, se a gente pensa assim, desde 1600 a.C., o pessoal já falava: apareceu praga, apareceu doença, quer dizer que o seu solo está doente. Essa é a primeira coisa que as pragas e as doenças podem indicar para nós, consultores, agrônomos, produtores, é o que? O meu solo não está legal, está tendo algum problema. Né? Então, desde antigamente o pessoal é muito observador. Hoje em dia a gente tem muita facilidade, parece que ficou mais fácil da gente conduzir lavouras, mas ao mesmo tempo parece que as pragas e as doenças se multiplicaram, está difícil o controle. E antigamente não tinha todas essas facilidades, era muito difícil de um produtor, um agricultor conseguir terminar a lavoura do começo ao fim, só que eles eram muito observadores. Se a gente começar a observar melhor o funcionamento da natureza, a gente consegue entender muita coisa que acontece com os nossos cultivos. Por exemplo, no próximo slide aqui, pragas e doenças, o que elas indicam? O solo doente, que ali a nossa sabedoria ali védica já falou para nós, há 1600 a.C. e até hoje a mesma coisa, apareceu praga, apareceu doença em excesso, não naquilo do controle, né? Tá coexistindo, tá tranquilo? Então não tem problema, é o comum da natureza. Causou dano econômico, tá te trazendo prejuízo, aí sim, o seu solo está doente. A sua nutrição pode estar desequilibrada e no final das contas você vai ter uma planta doente. Na sequência, nós vemos aí duas fotos, né? Solo doente, planta doente, maior ataque de pragas e doenças. Então, isso é fato. Se eu tenho um solo doente, eu vou um pouco mais além. Não é foco da nossa palestra de hoje. Isso é um assunto para palestras futuras, mas acabe que na mão do produtor, dos consultores, dos agrônomos, de todas as pessoas envolvidas no campo, acaba que a gente tem um papel social muito grande em questão de doenças. Não vou aprofundar muito, mas se eu tenho um solo doente, uma planta doente, eu tenho uma sociedade doente. A gente fala assim,
A minha bisavó fumou e viveu até os 100 anos. Muita gente fala isso. Hoje em dia, a quantidade de doenças que tem parece que triplicou, quadriplicou. Isso tem muito a ver também com o que a gente consome. Não é só a questão do defensivo. O defensivo não está em primeiro lugar, né? O dito agrotóxico, né? Que na nossa lei chama assim, né? E tem muita gente que não gosta que chama. Eu prefiro o termo defensivo, mas na nossa lei está como agrotóxico. Eles não são os grandes vilões nesse termo. Acaba contribuindo, sim. Porém, o principal é a falta de nutriente. Hoje a gente tem um supermercado cheio de plantas, frutas, né? Verduras lindas, bonitas, mas nutricional baixo. Começa a faltar nutrientes no corpo. Eu brinco muito com os meninos aqui quando a gente vai conversar de lavoura. Se a gente pegar um pedacinho de pele da gente, começar a desmembrar, 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 vai sobrar, como a gente brinca, tabela periódica, vai sobrar elementos, né? Se a gente desconfigurar todo o corpo ou qualquer coisa que seja, sobra os elementos. Então, a gente, enquanto produtor, a gente tem um papel muito importante de fazer alimento de valor nutricional alto para dar condições para as pessoas também combaterem as doenças. A gente fala de planta que tá debilitada. Um ser humano debilitado com a imunidade baixa pega resfriado, gripe muito fácil. Uma planta doente é muito mais fácil ela pegar uma doença. É a mesma coisa, só que em proporções diferentes. Um é planta e o outro é ser humano. No caso aqui do solo, a gente vê um solo muito degradado. Nessa fotinha do lado, onde ele está segurando esse pedacinho de solo, você está vendo que está liso? Ele cortou o solo e a camada ali ficou lisa. Então, isso quer dizer que a compactação, ele está um bloco, não entra água. Como que uma raiz vai conseguir penetrar nessa parte aí onde ele está segurando esse solo? Até o nosso dedo, que é mais grosso, se você for colocar ali, tem dificuldade de penetrar. Imagina a raiz, que muitas vezes é igual a da batata, fininho como um cabelo. Então, aí a gente já começa a dar condições para que as plantas não, as pragas, que vamos chamar assim, entre aspas, policiais sanitários, porque a natureza é muito respeitosa. Se ela vê que tem uma planta doente, vai vir a praga e a doença para poder eliminar aquela planta doente para deixar somente as sadias. Então, a partir do momento que você coloca que você tem um solo com compactação, não penetra a água, a raiz não consegue expandir, você vai ter uma planta debilitada. Consequentemente, as pragas vão vir e vão atacar. Então, esse solo aqui, facilmente você consegue ver os torrões enormes, as faces, né, as arestas aí todas lisas, em corte reto, isso é compactação. Isso é ruim, as raízes fazem respiração fermentativa, não é nada agradável para a planta, não dá condições nenhuma dela se desenvolver bem. Na sequência, a gente tem um solo sadio. O que a gente falou ali? É um agregado, é grumoso, é macroporoso, ou seja, ela tem poros grandes, né? Macro grande, poroso, vários poros grandes. Ela não está compactada com microporos pequenininhos, todos compactados. Ela está aberta. Entra ar, né? Entra oxigênio, tem a aeração, entra água, as raízes têm facilidade de procurar nutrientes, de se desenvolver. O solo grumoso, ele tem nessa primeira foto, desse mesmo slide, ele tem grumos, que são pequenininhos, menores que torrões. Às vezes a gente chega em lavouras, tem torrões que são enormes, que pesam quilos e quilos de compactação. Então, o solo grumoso, igual nessa foto ao lado, na foto 14, dá para ver que ele parece até um substrato, de tão grumoso, macio, poroso que ele é. Na sequência eu coloquei como se criam pragas. Aí tá entre aspas, criam, né? Na verdade, a gente não cria, a gente dá condições para que elas apareçam. Parece que a gente é um imã, a gente começa a fazer lavoura, a gente fica desatento, erra em uma coisa e acaba criando condições para que isso venha, pragas, para que venham doenças e acaba uma sucessão de eventos aí que às vezes levam um infortúnio da lavoura. Mas a gente falou que a primeira coisa para as pragas e as doenças virem são solos doentes. A gente falou aração profunda. Quando você vai fazer um arado, que você passa, que ele tomba a leira, no solo, geralmente,
até 18 centímetros, você tem a camada viva do solo. Quando você coloca um arado bem profundo, acima desses 18 centímetros, em profundidade mesmo, você tombaleira. Quando você tomba, essa parte de baixo do solo, que estava lá embaixo, que é inerte, ele vira para cima. E fica um pedacinho só aqui do solo vivo apontado. Aí você vai em sequência, tomba, material inerte, solo vivo, tomba de novo, material inerte, solo vivo. Então tem essa dificuldade. Aí muitas vezes as plantas elas nascem desigual, porque as que pegam um pedacinho dessa camada de solo vivo, ela tem melhores condições. E as que pegam a maior parte do arado que tombou essa terra que está inerte, ela não tem as mesmas condições para poder desenvolver. Então, se for fazer aração, tenta fazer no máximo 15 centímetros de profundidade. A gente fala de aração em camada mínima. Aí você fala assim, nossa, mas meu solo está compactado, eu não vou conseguir fazer isso, eu preciso passar, eu preciso mexer em profundidade. Usa o subsolador, faça uso do subsolador. Só que atenta, subsolador não pode ser feito com solo encharcado, porque senão ele vai passar, ele vai empatumar aquele solo que estava compactado, ele compacta mais. Então tem que ser feito seco. O tratorista, quando estiver dirigindo, ele não tem que sentir que está tendo uma pressão, sabe? Como se tivesse difícil de fazer a penetração. O subsolador ele tem que passar limpo, porque ele vai estar abrindo essas camadas de compactação embaixo sem criar essa resistência. Então, precisou fazer uma aração profunda? Usa o subsolador. Faz a aração na camada até 15 centímetros. Passou disso aí, às vezes é melhor você usar outro implemento, que é um caso da nossa próxima palestra. Então, não vou aprofundar tanto aqui. Matéria orgânica, extremamente importante. Sem matéria orgânica, como que você vai ter um solo vivo? Então, precisa ter matéria orgânica, né? A superfície limpa, a gente falou, não tem material nenhum, tá limpo, o sol tá pegando, lançando raios solares o tempo inteiro, esquentando esse solo, a umidade está indo embora, então não é tão interessante você ter uma superfície limpa. Calagem. Essa parte da calagem errada é uma coisa muito complicada. A calagem, ela veio de país frio, a gente adaptou para país tropical. E quando a gente faz calagem, a gente pensa em 4 coisas. Aumentar o pH do solo, fornecer cálcio como fonte de nutriente aí dessa parte vegetal, né, uma nutrição vegetal, neutralizar o alumínio tóxico e o manganês tóxico e flocular o solo para fazer uma agregação do solo. Porém, se você errar na dose, fizer a operação errada, você vai estar compactando, você vai estar adensando o seu solo, que era muito melhor você não ter feito a calagem, ter deixado de lado e ter fornecido esses nutrientes, né, nessa forma, no decorrer do ciclo. Então, calagem, tomem cuidado, é técnica, tem que ter técnica mesmo para fazer isso aí. Se não tiver, tem dúvida, é melhor não fazer, ou então entrar em contato com alguém que domina essa técnica, senão você vai ter o efeito contrário, você vai estar compactando, adensando o seu solo. Vento. Ventou muito, tombou as plantas, secou o solo. Então a água vai embora. O vento não é uma coisa muito legal. E aqui a gente tem passagem frequente de maquinário. Aqui na fotinha tem 3 pneus. Um fininho, um mediano e um mais, assim, um pneu maior. Por incrível que pareça, o menor, o mais fino, é onde compacta mais. Vocês estão vendo no desenho? Olha o tanto de compactação que ele faz. O médio faz um pouco menos e aqueles pneus maiores que a gente acha que está arrebentando o solo é o que compacta menos, por causa dessa tensão superficial. Então, esses tratorzinhos aqui com esse pneu fininho, que no caso da batata e da cebola a gente usa muito. Então, onde ele passar, vai ficar compactado. Então, a gente tem que marcar o rastro e sempre passar naquele, porque se a gente errar o rastro, a gente vai compactando leira por leira da batata e acaba tendo um problema. Mas hoje em dia, isso já é uma técnica que todo mundo já sabe fazer, passa sempre no mesmo rastro, e os que não for, o que não for o rastro do pulverizador, a gente pode usar um biquinho número 8 para fazer a aeração desse solo. Na sequência, aqui a gente fala pela adubação química. Se a gente for pensar, nós temos 46 elementos que são importantes para a planta. Só que a gente coloca nitrogênio, fósforo e potássio. A gente só está fornecendo 3. E os outros 43?
17 são essenciais, 5 são benéficos. Não, mentira, desculpa. 4 são benéficos e 5 possivelmente vão beneficiar a planta que estiver em cultura ali. Se você for fazer uma pastagem, você vai precisar de mais 20. Então, no total, 46. Como que eu quero ter uma lavoura com um nutricional adequado se eu só forneço nitrogênio, fósforo e potássio? Então, a gente tem que começar a pensar por aí. Tem um quadrinho nesse próximo slide que é sobre os defensivos. Vamos lembrar, o defensivo também cria praga, né? Cria, dá condições se não for bem empregado, bem usado. Em várias lavouras de batata, o pessoal gosta de usar muito manzate. Vocês conseguem ver aí na terceira linha, manzate. O metal principal, todo defensivo, ele tem uma base mineral. E no caso do manzate, ele fornece manganês. Então, eu vou colocando ele sucessivamente na lavoura, eu vou estar fornecendo manganês para as plantas. No caso, para a batata. Aí vai me induzir uma deficiência de cálcio, ferro, molibdênio e zinco. Olha o cobre, o primeiro da linha. Se eu usar um defensivo que a base mineral dele seja cobre, eu vou induzir uma deficiência de ferro, de manganês, molibdênio e zinco. Então, o que seria ideal? Saber a base mineral do defensivo que você está usando, fazer a aplicação na lavoura e, em sequência, eu vou saber o que eu vou estar precisando para poder suprir essa necessidade. No slide seguinte, além de ela indicar que o seu solo está doente, a sua planta está doente, indica um excesso ou uma deficiência do nitrogênio. Ou, desculpa, um excesso ou uma deficiência de um nutriente. Por exemplo, uma planta ela só vai ser saudável se ela conseguir formar todas as substâncias. Ou seja, ela tem vários aminoácidos. Se ela não conseguir formar uma proteína, esse aminoácido vai ficar solto. Vai ser uma sopa maravilhosa para as pragas. Aquele aminoácido solto é um atrativo maravilhoso para a praga. Então, o que eu tenho que fazer? A planta ela tem que formar essas proteínas finais e metabólicas. Um elemento importante, tem vários, mas aqui eu vou citar o enxofre. Sem enxofre, a planta não consegue formar essa proteína final. Nesse quadrinho laranja, na sequência, aqui são doenças causadas pelo excesso do nitrogênio. Se eu tenho excesso, consequentemente, meu cálcio, meu magnésio e meu potássio vão estar baixos. Então, aqui, ó, na batata, quando eu tenho excesso de nitrogênio, vai aparecer ervínia, que hoje em dia é a pectobactéria, que no caso é a canela. Se eu tenho excesso de nitrogênio, a canela preta vai aparecer. Se eu tenho excesso de nitrogênio na batata, a requeima, que é pela fitóftora, vai aparecer. Um exemplo, no trigo, excesso de nitrogênio dá septória. Então, é um quadrinho bem interessante aí que vale a pena a gente analisar ele direitinho e começar a fazer algumas constatações para a gente evitar esses problemas. Na sequência, eu deixei vários slides de exemplo, vou passar neles rapidinho para a gente não estourar o tempo. Nesse aqui tem uma foto de batata, que está com essa doença que todo mundo conhece como sarna. Sarna do gênero Streptomyces, você pode ter uma certeza, isso é confirmado. Pesquisa científica, está faltando boro. Então, muitos bataticultores aqui da região de Vargem, Porto Ferreira, Casa Branca, me perguntam, nossa, eu tô com um problema de boro, o que eu tenho que fazer, que produto que eu tenho que passar? Falei, a principal coisa, cuidar do seu solo, e agora que a sua planta está instalada, vamos cuidar do fornecimento de boro. Em sequencial, a gente tem a foto da vaquinha, é uma gracinha de inseto, mas causa um problema terrível em batata, que vocês estão vendo que está furadinho, que ela coloca uns ovinhos que sai a larva alfinete que fura, parecendo realmente um alfinete, aí acaba com a aparência da batata. Quando você vê vaquinha, mas não em condições assim, vai ter uma ou outra, tudo bem, mas começou a te causar dano, começou você perceber que você está perdendo dinheiro, que ela está furando a lavoura inteira, você tem que usar sim os defensivos, fazer o manejo adequado com os defensivos químicos, porém você tem que entender, mas aonde que eu errei? Por que que isso está acontecendo? Você pode andar na sua lavoura, pela sensação do seu pé, você vai ver que o seu solo está compactado. Aí você fala assim, mas o que tem a ver o solo compactado? Aí você, simples fato, compactou, faltou oxigênio, a planta começa a fazer respiração fermentativa, solta um composto que a vaquinha adora, é atrativo para ela. Ela vai lá, coloca o ovinho, aí desce a larva alfinete. Viu vaquinha em excesso, saiba que seu solo está compactado. Na próxima, vamos trabalhar melhor o preparo do solo para não ter esse problema.
Na sequência aqui tem a uva, Botrix, que é o mofo. Faltou boro, faltou cobre, acaba dando esse mofo aí na uva, né? Na abóbora também acaba acontecendo. Então, você viu esse mofo, viu que tem Botrix na abóbora, na uva, você sabe, o boro e o cobre está faltando. Ajusta esses nutrientes e dá sequência nas aplicações que acaba tendo sucesso. No próximo aqui tem uma raiz de batata e nela tem uns pontinhos brancos, que são cochonilhas. Nessa foto dá para ver pouco, mas são essas pontuações branquinhas aí na raiz. Cochonilha, tanto nas frutíferas, né? Uva, que seja, né, morango e tudo mais, e na batata também, é a falta de cálcio. Faltou muito cálcio, quer dizer que sobrou nitrogênio. Mas principalmente, faltou o cálcio, vai dar a cochonilha. E a gente está com um problema sério nessa região, porque a adubação com nitrogênio aqui é altíssima e de cálcio é baixo. Então sempre eu vou ver cochonilha sem raiz. Eu tiro várias batatas em lavoura diferente, eu estou vendo o mesmo problema. E sempre a mesma coisa, nitrogênio alto, cálcio lá embaixo. Na sequência tem uma foto, essa foto também é de meu acervo pessoal, essa aqui é uma lagartinha da couve, que eu tirei lá na minha hortinha, eu acabei errando aqui no molibdênio, eu perdi o time, não coloquei, depois continuei a lavoura, e é verdade, o único elemento que eu deixei de fazer o fornecimento ali era o molibdênio. Acabou aparecendo a lagartinha da couve, igual vocês estão vendo aí, apareceu em excesso. Esse molibdênio é muito bom para a gente colocar ele no começo da lavoura, viu? Que ele ajuda muito no nitrato redutado. Se a gente errar no nitrogênio, ele dá uma força positiva para a gente na lavoura. Em batata, se for colocar, quando ela estourar a linha, vai lá, faz a aplicação de molibdato de sódio, isso vai ajudar muito nas próximas, quando for fazer a adubação nitrogenada. Na sequência aqui, eu tenho uma foto, que é para a gente ter o pensamento integrado. Quando apareceu o azedinho na área, que parece um trevinho, você não precisa olhar muito lavoura. Se tem ele na sua área bem disperso, você sabe que o pH do seu solo está ácido, 4, 4,5. Logo, está faltando cálcio. E quando falta cálcio, lembra que a gente falou no outro slide? Essas pontuações branquinhas da raiz vai dar cochonilha. Na lavoura de batata acaba tendo cochonilha. A falta do cálcio, né, que está baixo, pode dar requeima em tomate, requeima na batata, canela na batata, então a gente tem esse problema, que acaba sobrando nitrogênio e o cálcio acaba caindo, como a gente falou. Viu o azedinho? Sabe que o seu solo está ácido, está faltando cálcio. Essa outra aqui é a ançarinha branca. A ançarinha branca, eu tô com uma lavoura de batata Asterix e está aparecendo em quantidade desde o começo. Ela também indicando que aquele solo tem muito nitrogênio orgânico e que o cobre está baixo. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar um cálcio adequado, espaçado na lavoura e suprir o fornecimento de cobre. Teoricamente, o meu nitrogênio já vai cair um pouco e eu vou poder manejar melhor essa minha lavoura de batata. Então, você viu a ançarinha branca lá? Você sabe que está faltando cobre aí. Cobre está faltando e o nitrogênio está sobrando. Nessa foto aqui de cima, a gente vê uma folha de arroz. Isso aí é a brusone. Apareceu o brusone no arroz, o cobre está lá embaixo. Apareceu o brusone no trigo, o cobre está lá embaixo. Tem que acertar a nutrição com o cobre. Na sequência aqui a gente tem a nabiça. Nabiça é uma planta também que está muito difundida aqui nessa região de Vargem Grande do Sul. Todas as lavouras que eu tenho ido, se não todas, a maior parte, tem essa plantinha. Algumas flores são roxinhas, outras são clarinhas, mas é a nabiça. Aqui do lado, você viu a nabiça. Ela gosta de solo que está com baixo boro e baixo manganês. Então, geralmente, em áreas que você está com uma lavoura de batata e tudo mais, apareceu essa nabiça em quantidade, você pode saber que a lagarta do cartucho, a Spodoptera frutiperda, ela pode aparecer na sua área. E se aparecer, você sabe que o boro está lá embaixo. Essa foto dessa lagartinha aqui é a lagarta do cartucho. Tanto no milho quanto na batata, ela aparece quando está faltando o boro. Cálcio também, mas em especial o boro e o manganês. Mas no caso dela, o boro. No caso aqui da uva, o manganês, que a gente já falou lá no slide anterior, o boro e o manganês.
Na minha conclusão aqui, eu sei que é tudo muito rápido, é um tema muito extenso, mas vamos pensar assim. A natureza, ela tem tudo de forma muito respeitosa e integrada. Não existe eu fazer uma ação e não ter uma consequência. E a consequência são em eventos sucessivos, um atrás do outro. Então, quando eu for fazer essa parte da lavoura, eu tenho que pensar que está tudo interligado. Então, cada excesso induz uma deficiência ou uma deficiência de um nutriente e vai trazer um excesso de praga e doença para a lavoura. Então, quando a gente pensa aqui, a natureza considera uma planta que não consegue formar todas as substâncias a que foi programada geneticamente como doente. Então, como tudo na natureza é integrado, logo terão pragas para fazer a decomposição desse material e reciclar. Então, eles vêm para fazer essa ciclagem. Eles não vêm porque eles querem destruir essa lavoura, eles vêm porque tem uma planta doente. E na natureza vai ciclar isso aí para começar um novo ciclo de vida. E os mais fortes vão continuar para perpetuar a espécie. Então é tudo muito respeitoso na natureza. E quando a gente entende isso, a gente vê que nós estamos deixando de fazer certo tipo de coisa, de práticas na lavoura, que estão dando condições para que esses policiais, né, sanitários venham e comecem a agir ali para poder fazer a ciclagem. Então vamos ficar de olho. A própria natureza te indica, a própria lavoura te fala o que ela está precisando, o que ela precisa de nutriente naquele momento, o que eu fiz de errado, ela mostra, principalmente as GHF, que não tem muito melhoramento genético, não tem essa parte, tudo que você faz de errado, ela mostra. Ela não enterra, ela mostra ali na hora. Então você consegue ir entendendo e melhorando um ciclo após o outro, até você conseguir chegar num padrão de excelência de produção. Então vamos pensar nesse sentido aí, que tudo é interligado e se eu tenho uma praga, uma doença em excesso na minha lavoura, eu tenho um solo doente, eu tenho uma planta doente e o meu nutricional está desequilibrado. Então a gente precisa consertar isso aí para no final a gente ter uma lavoura, ter um produto de valor biológico, né, um valor nutricional alto para poder as pessoas comprarem. Eu agradeço todos vocês aqui pelo comparecimento, por ouvirem a palestra. Se quiserem aprofundar mais no tema, quiserem consultoria, já tem nosso e-mail, nosso telefone aí. Agradeço a presença de todos.